Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala pra gente que o caminho do seguimento a Jesus é feito de renúncias e desafios. Perder a vida neste mundo é sinônimo de uma feliz eternidade ao lado de Deus. Então, que nós possamos celebrar com alegria e muita fé. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Toda a terra tinha uma só linguagem, servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispensou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso se chamou Babel. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Então, no trecho do livro do Gênesis de hoje, escutamos a cena da Torre de Babel. Babel é sinônimo de desordem, desintegração e confusão. Se por um lado, há certa prepotência das pessoas em não contar com os auxílios divinos e construir uma torre que atinja o céu, por outro, o texto carrega uma ironia ao dizer que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então, a cena de hoje não deixa de ser consequência do pecado original, que desintegra, confunde e destrói a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38, e depois o capítulo 9, versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38, e depois o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Então, no Evangelho, após a profissão de fé de Pedro, lida na liturgia do dia de ontem, Jesus explica tanto à multidão quanto aos seus discípulos o verdadeiro significado de seu ministério. Por meio da renúncia, nós nos colocamos a serviço uns dos outros no seguimento a Jesus Cristo. Segundo o texto sagrado, perder a vida por causa de Jesus é sinônimo de salvação. Não nos cansemos, pois, de sempre nos colocar no caminho discipular de nosso Senhor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.